Nos grandes templos de pedra e nas ruas poeirentas das cidades do Egito Antigo, a justiça raramente era silenciosa. O que hoje lembramos como uma civilização de pirâmides, deuses e faraós, também mantinha a ordem através de punições físicas severas e visíveis. Para os egípcios, preservar a ordem do mundo era uma obrigação sagrada, e qualquer crime representava uma ameaça direta ao equilíbrio da sociedade. Por isso, quando alguém era acusado de roubo, desobediência ou fraude, a punição podia começar de forma imediata. Não havia longas discussões filosóficas, nem debates intermináveis. A resposta muitas vezes vinha rápida, pública e dolorosa. E entre todos os castigos registrados pelos escribas da época, poucos eram tão comuns quanto os espancamentos e os açoites. Essas punições se tornaram uma das ferramentas mais frequentes da justiça egípcia. Os registros encontrados em vilas de trabalhadores como Deir el-Medina revelam que o espancamento era aplicado em muitos tipos de crimes, desde pequenos furtos até desobediência a autoridades locais. O condenado normalmente era levado para um espaço público, onde guardas ou oficiais executavam a punição diante de testemunhas. O instrumento mais utilizado era um bastão de madeira rígida ou um chicote feito de tiras de couro. O objetivo não era apenas provocar dor imediata, mas também criar um exemplo visível para todos ao redor. Enquanto os golpes eram aplicados, escribas às vezes registravam o número de chicotadas ordenadas pelo tribunal. Essa prática permitia que a punição fosse oficialmente documentada e reconhecida como parte do sistema legal. Em alguns casos, os condenados eram obrigados a se deitar no chão enquanto seus braços eram segurados por guardas. Assim, o castigo podia ser executado de maneira controlada e pública. Os açoites eram frequentemente aplicados nas costas ou nas pernas do condenado, regiões que permitiam infligir dor intensa sem necessariamente causar morte imediata. Mesmo assim, os relatos indicam que as consequências podiam ser graves, especialmente quando o número de golpes era elevado. Alguns registros mencionam dezenas de chicotadas aplicadas de uma só vez, transformando a punição em uma experiência física devastadora. A dor era acompanhada pela humilhação pública, já que a punição muitas vezes ocorria diante de outros trabalhadores ou habitantes da cidade. Isso criava um efeito psicológico poderoso. Qualquer pessoa que presenciasse o castigo entendia claramente o que poderia acontecer caso desafiasse a lei. Para os governantes egípcios, essa demonstração pública de autoridade ajudava a manter disciplina em comunidades densamente povoadas. Era uma forma de transformar o sofrimento de um indivíduo em uma advertência coletiva. Em alguns registros administrativos preservados por arqueólogos, encontramos detalhes surpreendentemente específicos sobre essas punições. Certos textos mencionam trabalhadores acusados de faltar ao trabalho ou de roubar ferramentas do Estado. Como resposta, oficiais ordenavam espancamentos como forma de correção imediata. Esses castigos eram aplicados não apenas para punir, mas também para restaurar a disciplina dentro de equipes de trabalho responsáveis por tarefas importantes. Muitas dessas equipes estavam envolvidas na construção de templos ou na escavação de tumbas reais. Qualquer atraso ou sabotagem poderia prejudicar projetos considerados sagrados. Por isso, o Estado egípcio mantinha um sistema de punições rápidas para controlar comportamentos problemáticos. O espancamento se encaixava perfeitamente nesse modelo. Era rápido de aplicar, não exigia longos julgamentos e transmitia uma mensagem clara de autoridade. Mas o castigo físico não acontecia apenas entre trabalhadores comuns. Mesmo oficiais menores ou administradores locais podiam ser submetidos a espancamentos se fossem considerados culpados de corrupção ou abuso de poder. Alguns textos legais indicam que o faraó e seus representantes esperavam que funcionários mantivessem padrões rígidos de honestidade. Quando esses padrões eram quebrados, a punição precisava ser visível para restaurar a confiança no sistema. Assim, o chicote e o bastão também serviam como ferramentas políticas. Eles mostravam que a lei egípcia se aplicava a diferentes níveis da sociedade. Ainda assim, a intensidade da punição
podia variar bastante dependendo da posição social do acusado. Pessoas de status elevado muitas vezes recebiam castigos menos públicos ou eram julgadas em tribunais especiais. Mesmo assim, a ameaça do espancamento permanecia presente em toda a estrutura social. Outro aspecto importante dessas punições era a presença constante dos escribas. Esses profissionais eram responsáveis por registrar decisões judiciais, acusações e punições executadas. Graças a esses registros, historiadores modernos conseguem reconstruir parte do funcionamento do sistema legal egípcio. Os textos mostram que os açoites não eram simplesmente atos de violência aleatória. Eles faziam parte de um conjunto estruturado de respostas legais que buscavam manter ordem e disciplina. Para os egípcios, punir um crime significava restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado. A dor infligida ao culpado representava uma forma de reparar a ruptura causada pelo delito. Essa lógica pode parecer brutal aos olhos modernos, mas dentro da mentalidade da época, ela era considerada necessária. Afinal, permitir que o crime ficasse sem resposta poderia ameaçar toda a estabilidade da comunidade. E assim, enquanto o Egito Antigo construía monumentos grandiosos que sobreviveriam por milênios, sua sociedade também era sustentada por um sistema rígido de disciplina e punição. Os espancamentos e açoites eram apenas o primeiro nível dessa estrutura de castigos. Para muitos criminosos, essa punição já era suficiente para marcar profundamente suas vidas. No entanto, para aqueles que cometiam crimes mais graves ou repetiam suas ofensas, o sistema egípcio possuía métodos ainda mais severos. O chicote podia ser apenas o começo de uma sequência de punições cada vez mais duras. E nos tribunais do Egito, quando as autoridades acreditavam que um crime exigia respostas mais intensas, novas formas de pressão surgiam durante as investigações. Porque descobrir a verdade para os juízes egípcios, muitas vezes, envolvia métodos que iam muito além de simples perguntas. Se os espancamentos públicos serviam para punir crimes já confirmados, os interrogatórios no Egito Antigo tinham outro objetivo: arrancar a verdade daqueles que ainda estavam sob suspeita. Quando um crime era denunciado, oficiais locais ou juízes convocavam o acusado para prestar depoimento diante de autoridades e escribas. Em teoria, a justiça egípcia buscava ouvir testemunhas, analisar evidências e registrar declarações formais. Mas, na prática, a linha entre investigação e punição podia desaparecer rapidamente. Em muitos casos, suspeitos eram pressionados fisicamente para confessar. A lógica era simples: se alguém escondia a verdade, a dor poderia forçá-la a aparecer. Assim, o interrogatório deixava de ser apenas um diálogo. Ele se transformava em um processo onde a resistência do acusado era testada diante da autoridade do Estado. Registros preservados em papiros judiciais mostram que o espancamento também era usado durante investigações. Guardas aplicavam golpes com bastões, enquanto oficiais exigiam respostas diretas do suspeito. Esse método aparece em vários documentos administrativos, especialmente em comunidades de trabalhadores ligados ao Estado. O objetivo era fazer com que o acusado admitisse sua culpa ou revelasse o nome de outros envolvidos no crime. Em muitos casos, a confissão era considerada a prova mais forte que um tribunal poderia receber. Por isso, obter essa declaração se tornava prioridade durante o processo. Os escribas registravam cuidadosamente as palavras ditas pelo suspeito após o interrogatório. Esses registros eram então apresentados aos juízes como parte oficial do julgamento. Assim, a dor física se tornava uma ferramenta integrada ao funcionamento da justiça. Em vilas como Deir el-Medina, onde artesãos e operários trabalhavam na construção de tumbas reais, vários registros mencionam interrogatórios desse tipo. Quando ferramentas desapareciam ou materiais do Estado eram roubados, oficiais iniciavam investigações rápidas. Trabalhadores suspeitos podiam ser convocados imediatamente para prestar explicações. Se suas respostas fossem consideradas inconsistentes ou evasivas, o interrogatório podia se tornar mais agressivo. Bastões eram usados para pressionar o acusado, enquanto perguntas eram repetidas diante de testemunhas.
Esse processo criava um ambiente de grande tensão. Para muitos suspeitos, negar o crime significava enfrentar golpes adicionais. Eventualmente, alguns acabavam confessando apenas para interromper o sofrimento. Para as autoridades da época, essa confissão ainda era vista como uma confirmação válida da culpa. Outro elemento importante desses interrogatórios era o juramento religioso. Em certos casos, o acusado era convidado a declarar sua inocência diante dos deuses. Esse juramento era considerado extremamente sério dentro da cultura egípcia. Mentir diante das divindades poderia trazer consequências espirituais graves no mundo após a morte. Mesmo assim, se os juízes duvidassem da declaração, o interrogatório físico ainda poderia ocorrer. Isso mostra como o sistema legal combinava elementos religiosos com métodos práticos de investigação. A crença nos deuses coexistia com a aplicação direta da força. Assim, o acusado se encontrava pressionado em duas dimensões diferentes. De um lado, enfrentava a dor física imposta pelos guardas. Do outro, carregava o peso espiritual de mentir diante das divindades. Os papiros também revelam que os interrogatórios podiam envolver mais de um suspeito ao mesmo tempo. Quando havia indícios de conspiração ou crime coletivo, várias pessoas eram chamadas para depor. Cada uma era interrogada separadamente, permitindo que os juízes comparassem as versões apresentadas. Se surgissem contradições entre os relatos, a pressão aumentava rapidamente. Guardas intensificavam o uso de bastões e chicotes para forçar respostas mais claras. Esse método criava um efeito psicológico poderoso. Sabendo que outros suspeitos também estavam sendo interrogados, muitos temiam ser acusados por colegas. Assim, alguns confessavam antecipadamente para evitar punições mais severas. Esse tipo de estratégia ajudava as autoridades a desmontar grupos envolvidos em furtos ou conspirações locais. Apesar da dureza desses métodos, os interrogatórios não eram necessariamente desorganizados ou arbitrários. A presença constante dos escribas indica que existia uma tentativa de registrar cada etapa do processo. Eles anotavam acusações, respostas e confissões com precisão administrativa. Esses documentos formavam um arquivo que podia ser consultado posteriormente pelas autoridades. Isso demonstra que a justiça egípcia possuía uma estrutura burocrática bastante desenvolvida. Mesmo quando a violência era utilizada, ela fazia parte de um sistema regulado. A intenção oficial era descobrir a verdade e restaurar a ordem social. Para os governantes egípcios, permitir que crimes permanecessem ocultos poderia enfraquecer a autoridade do Estado. Por isso, os interrogatórios se tornaram um instrumento central nas investigações criminais. No entanto, para os acusados que enfrentavam esse processo, a experiência podia ser aterradora. Um simples questionamento diante de um oficial podia rapidamente evoluir para um interrogatório físico intenso. Bastões levantados, guardas atentos e escribas registrando cada palavra criavam um cenário de pressão absoluta. Muitos sabiam que negar continuamente poderia levar a punições ainda mais duras. E mesmo quando a confissão finalmente era obtida, isso não significava que o sofrimento havia terminado. Na verdade, para muitos condenados, o interrogatório era apenas o primeiro passo dentro de um sistema de punições muito mais amplo. Porque quando os tribunais egípcios determinavam que um crime havia sido comprovado, a sentença podia levar o condenado a enfrentar algo ainda mais devastador do que os bastões de um interrogatório. Quando os tribunais egípcios decidiam que um crime exigia mais do que espancamentos ou interrogatórios, uma punição diferente podia ser aplicada: o envio para trabalhos forçados. Para muitos condenados, essa sentença significava ser retirado de sua vida cotidiana e enviado para locais onde o trabalho era duro, perigoso e constante. O Egito Antigo dependia de grandes projetos estatais, como construções de templos, escavações de tumbas e extração de pedra em pedreiras distantes. Esses projetos exigiam mão de obra abundante e disciplinada. Criminosos condenados muitas vezes eram incorporados a essas equipes de trabalho compulsório. Assim,
A punição não servia apenas para castigar o indivíduo. Ela também transformava o condenado em uma ferramenta útil para o próprio Estado. A justiça egípcia, portanto, combinava punição com utilidade prática. As pedreiras eram alguns dos destinos mais temidos para esses condenados. Localizadas frequentemente em regiões áridas e isoladas, essas áreas exigiam esforço físico intenso para extrair blocos de pedra usados em construções monumentais. Trabalhadores condenados precisavam quebrar rochas sob o sol forte do deserto, muitas vezes durante longas jornadas. Supervisores observavam o ritmo do trabalho e mantinham disciplina rígida entre os grupos. A punição não estava apenas no esforço físico exigido, mas também no ambiente hostil onde o trabalho acontecia. A distância das cidades e das famílias tornava o castigo ainda mais severo. Muitos condenados sabiam que poderiam passar anos nessas condições antes de recuperar qualquer liberdade. O isolamento transformava a sentença em uma experiência profundamente desgastante. Outra forma de trabalho forçado ocorria em minas localizadas em regiões remotas do Egito e de territórios controlados pelo Império. Essas minas eram usadas para extrair minerais valiosos, incluindo ouro e cobre, recursos importantes para a economia e para o poder do faraó. Os condenados enviados para esses locais enfrentavam condições ainda mais duras. O trabalho subterrâneo exigia esforço constante em espaços apertados e pouco ventilados. Guardas supervisionavam os grupos para garantir que ninguém abandonasse suas tarefas ou tentasse escapar. A vigilância permanente reforçava o caráter punitivo da sentença. Para o Estado egípcio, manter a produção nessas minas era essencial. Usar criminosos condenados como mão de obra permitia que o sistema legal também contribuísse para a exploração desses recursos. Além das pedreiras e minas, alguns condenados eram enviados para trabalhar em grandes projetos de construção. Templos dedicados aos deuses e complexos funerários destinados aos faraós exigiam enormes quantidades de trabalhadores. Embora muitos operários fossem profissionais especializados ou trabalhadores recrutados pelo Estado, condenados também podiam integrar essas equipes. Nessas obras, o trabalho incluía transportar pedras pesadas, cavar fundações e ajudar na construção de estruturas monumentais. A disciplina era mantida por supervisores que monitoravam cada etapa das atividades. Para os condenados, o esforço físico constante fazia parte do castigo. Ao mesmo tempo, o Estado aproveitava essa mão de obra para acelerar projetos considerados sagrados. Dessa forma, a punição também reforçava a grandeza do próprio Egito. Registros administrativos indicam que essas sentenças podiam durar períodos longos, dependendo da gravidade do crime. Alguns condenados permaneciam anos realizando trabalho forçado antes de serem liberados ou transferidos para outras funções. Durante esse tempo, sua identidade social podia mudar completamente. Um trabalhador comum ou um artesão poderia se tornar apenas mais um corpo entre muitos em uma pedreira distante. A perda da vida cotidiana era parte essencial da punição. O condenado não sofria apenas fisicamente. Ele também perdia contato com sua comunidade, sua família e seu lugar na sociedade. Esse isolamento tornava a sentença ainda mais pesada. A punição se transformava em uma ruptura completa com a vida anterior. Para as autoridades egípcias, o sistema de trabalhos forçados servia a múltiplos propósitos. Ele demonstrava que crimes tinham consequências sérias e prolongadas. Ao mesmo tempo, permitia que o Estado utilizasse os condenados em tarefas que exigiam grande esforço físico. Essa combinação de punição e produtividade ajudava a sustentar projetos monumentais que hoje ainda impressionam arqueólogos e historiadores. Cada bloco de pedra transportado por trabalhadores condenados contribuía para construções que simbolizavam o poder do faraó e dos deuses. Assim, a justiça egípcia não se limitava a punir. Ela também transformava a punição em parte da própria estrutura econômica e política do império. O sofrimento individual acabava sendo absorvido pelo funcionamento da sociedade. Mesmo assim, os trabalhos forçados ainda estavam longe de ser a punição mais devastadora existente no Egito Antigo.
Para alguns criminosos, essa sentença era apenas um estágio dentro de uma sequência de castigos cada vez mais severos. Havia punições que não apenas exigiam esforço físico extremo, mas também destruíam completamente a posição social de um indivíduo. Algumas sentenças podiam retirar de uma pessoa tudo o que ela possuía, desde propriedades até seu status dentro da comunidade. E quando isso acontecia, o condenado não perdia apenas sua liberdade temporariamente. Ele perdia o próprio lugar que ocupava dentro da sociedade egípcia. Se você está achando surpreendente descobrir como funcionavam essas punições no Egito Antigo, aproveite agora para apoiar o canal. Deixe seu like e se inscreva, porque ainda veremos castigos muito mais severos usados pelos tribunais egípcios. Em alguns casos, os tribunais do Egito Antigo acreditavam que simplesmente espancar ou forçar um criminoso a trabalhar não era suficiente. Certos crimes exigiam uma punição diferente, uma sentença que afastasse completamente o culpado da comunidade onde ele vivia. Foi assim que surgiu uma das punições mais devastadoras do sistema egípcio: o exílio. Para os egípcios, viver dentro de uma comunidade organizada era essencial para a sobrevivência e para a identidade social de cada indivíduo. Ser expulso desse ambiente significava muito mais do que apenas mudar de lugar. Significava perder a proteção da sociedade, a convivência com familiares e a estabilidade que vinha do pertencimento a uma cidade ou vila. O condenado deixava de ser parte ativa daquela ordem social. De certa forma, ele era arrancado da estrutura que sustentava sua própria vida. Essa punição podia ser aplicada de diferentes maneiras dependendo da gravidade do crime. Em alguns casos, o condenado era simplesmente proibido de retornar à sua cidade natal ou ao local onde trabalhava. Em outros, ele era enviado para regiões distantes do território egípcio, muitas vezes áreas de fronteira onde o controle do Estado ainda era frágil. Essas regiões podiam incluir desertos, postos militares ou assentamentos isolados próximos a territórios estrangeiros. O objetivo era claro: afastar o criminoso de sua rede social e colocá-lo em um ambiente onde sua influência desapareceria completamente. A vida nessas regiões podia ser extremamente difícil. Recursos eram escassos, o clima era severo e a segurança nem sempre era garantida. Assim, o exílio se transformava em uma sentença que colocava o condenado diante de desafios constantes. Além das dificuldades físicas, o exílio também trazia consequências profundas para a identidade social do condenado. No Egito Antigo, o pertencimento a uma comunidade definia grande parte da posição de uma pessoa na sociedade. Trabalhadores, artesãos, agricultores e funcionários do Estado dependiam de redes de cooperação e reconhecimento local. Quando alguém era banido, todas essas conexões eram interrompidas de forma abrupta. O condenado perdia seu lugar dentro da estrutura social que sustentava sua vida cotidiana. Amigos, colegas de trabalho e até familiares podiam ser obrigados a se afastar para evitar associações negativas. Essa ruptura criava uma forma de punição que ia além da dor física. Era um golpe direto na identidade e no futuro social do indivíduo. Registros administrativos indicam que o exílio podia ser usado especialmente em casos de conflitos internos dentro de comunidades importantes. Em vilas de trabalhadores responsáveis por tarefas estatais, como escavação de tumbas ou construção de templos, a harmonia entre os membros era considerada essencial. Quando alguém criava problemas constantes, desrespeitava autoridades ou causava desordem grave, as autoridades podiam decidir que a melhor solução era removê-lo completamente do local. Essa decisão evitava que tensões internas continuassem afetando o funcionamento da comunidade. O exílio, nesse contexto, era visto como uma forma de restaurar a estabilidade. A comunidade permanecia intacta enquanto o elemento considerado problemático era removido. Para os líderes locais, essa solução podia ser mais eficaz do que aplicar punições repetidas dentro da própria vila. Em certos casos, o exílio também funcionava como uma forma de punição política.
Funcionários que abusavam de seus cargos ou causavam escândalos administrativos podiam ser afastados de suas posições e enviados para regiões distantes. Essa medida permitia que o Estado removesse indivíduos problemáticos sem necessariamente recorrer a punições mais violentas. Ao mesmo tempo, o afastamento servia como advertência para outros funcionários. Todos podiam ver que o poder concedido pelo faraó vinha acompanhado de responsabilidades rigorosas. Quem falhasse em cumprir essas responsabilidades poderia perder tudo o que havia conquistado. O exílio, portanto, também funcionava como um instrumento de disciplina dentro da própria administração egípcia. Ele reforçava a ideia de que a ordem social precisava ser preservada a qualquer custo. Outra consequência importante do exílio era a perda de oportunidades futuras. Uma pessoa afastada de sua cidade natal tinha poucas chances de recuperar a posição que ocupava anteriormente. Mesmo que sobrevivesse ao período de banimento, retornar à sociedade egípcia poderia ser extremamente difícil. A reputação manchada pelo crime continuava a acompanhar o indivíduo. Empregadores, oficiais e até comunidades inteiras podiam desconfiar de alguém que já havia sido expulso por decisão judicial. Assim, o castigo não terminava quando o condenado deixava a cidade. Ele continuava influenciando cada passo da vida daquela pessoa. O exílio transformava o erro cometido em uma marca permanente sobre o destino do condenado. Ainda assim, o exílio não era a punição mais brutal que o sistema egípcio poderia aplicar. Havia castigos capazes de destruir não apenas a posição social de um indivíduo, mas também sua estabilidade econômica e a segurança de sua própria família. Em certos julgamentos, os tribunais decidiam que o culpado deveria perder tudo o que possuía. Casas, terras, ferramentas e até cargos oficiais podiam ser confiscados pelo Estado. Esse tipo de punição atacava diretamente as bases materiais da vida de uma pessoa. E quando isso acontecia, o impacto podia ser ainda mais devastador do que a própria expulsão da comunidade. No Egito Antigo, algumas punições não atingiam o corpo do condenado, mas destruíam algo igualmente importante: sua posição dentro da sociedade. Em certos julgamentos, os tribunais decidiam que o culpado deveria perder suas propriedades, seus bens e até o cargo que ocupava dentro da administração ou da comunidade. Esse tipo de punição era conhecido como confisco de bens e seu impacto podia ser devastador. Casas, terras, ferramentas de trabalho e reservas de alimento podiam ser retiradas imediatamente por ordem das autoridades. Tudo aquilo que o condenado havia acumulado ao longo da vida podia desaparecer em questão de dias. A punição não era apenas econômica, mas também simbólica. O Estado demonstrava que a prosperidade de um indivíduo dependia diretamente de sua lealdade às leis e à ordem social. Esse tipo de sentença aparece em registros administrativos relacionados a casos de corrupção, abuso de poder ou crimes que afetavam diretamente o funcionamento do Estado. Funcionários que utilizavam seus cargos para benefício pessoal podiam ser investigados e, caso fossem considerados culpados, suas propriedades eram confiscadas. A punição era particularmente severa porque atingia não apenas o indivíduo, mas também sua família. Quando os bens eram retirados, toda a estrutura doméstica construída ao longo de anos era desmontada. A casa que antes representava estabilidade e respeito dentro da comunidade podia ser tomada pelas autoridades. Terras cultivadas por gerações podiam passar para o controle do Estado ou ser entregues a outros administradores. Assim, o crime cometido por uma única pessoa podia provocar consequências duradouras para todos ao seu redor. Em muitos casos, o confisco de bens vinha acompanhado da perda de status social. No Egito Antigo, o prestígio de uma pessoa estava ligado à sua posição profissional, suas propriedades e ao reconhecimento da comunidade. Quando um tribunal retirava esses elementos, o condenado deixava de ocupar o lugar que tinha dentro da estrutura social. Um administrador respeitado podia se tornar apenas mais um indivíduo sem posição definida. Um artesão reconhecido podia perder acesso às ferramentas que sustentavam seu trabalho. Esse processo transformava completamente a identidade social do condenado.
A punição não se limitava a corrigir um erro específico. Ela redefinia a forma como aquela pessoa seria vista pelo restante da sociedade. O confisco de bens também servia como uma mensagem clara para outros membros da administração egípcia. Funcionários que observavam essas punições entendiam que o poder concedido pelo Estado vinha acompanhado de responsabilidades rígidas. Quem utilizasse sua posição para explorar recursos públicos ou manipular decisões poderia perder tudo o que havia conquistado. Essa ameaça ajudava a manter disciplina dentro do sistema burocrático egípcio. A administração dependia de escribas, supervisores, coletores de impostos e outros oficiais que gerenciavam diferentes aspectos da sociedade. Se esses indivíduos agissem de forma corrupta sem consequências, a autoridade do faraó poderia ser enfraquecida. O confisco de bens, portanto, funcionava como um instrumento de controle dentro da própria máquina administrativa. Há também indícios de que esse tipo de punição era utilizado em casos de roubo de propriedades estatais ou de templos. Os templos egípcios possuíam grandes quantidades de recursos, incluindo terras agrícolas, rebanhos e estoques de alimentos. Esses recursos eram considerados sagrados, pois estavam associados ao culto dos deuses. Quando alguém era acusado de roubar ou desviar bens pertencentes a um templo, a punição precisava ser exemplar. O confisco de propriedades do criminoso servia como forma de compensar a perda sofrida pela instituição religiosa. Ao mesmo tempo, reforçava a ideia de que atacar os recursos dos deuses era um crime extremamente grave. O condenado não apenas perdia seus bens, mas também carregava a vergonha de ter violado algo considerado sagrado. Para as famílias dos condenados, esse tipo de punição podia significar o início de uma luta pela sobrevivência. Sem acesso às terras ou aos recursos que sustentavam o lar, muitos parentes eram obrigados a buscar novas formas de trabalho ou apoio dentro da comunidade. A reputação manchada pelo crime também podia dificultar essa reintegração. Outros membros da sociedade poderiam hesitar em se associar a uma família marcada por um escândalo judicial. Assim, o impacto do confisco de bens se espalhava muito além do indivíduo condenado. Ele criava ondas de consequência que atingiam gerações inteiras. A punição se transformava em uma lembrança permanente de que desafiar a ordem social poderia custar muito mais do que apenas dor física. Mesmo diante dessas consequências severas, o sistema de punições egípcio ainda possuía métodos ainda mais extremos. Havia castigos destinados a marcar o corpo do criminoso de maneira permanente, tornando impossível esconder o crime cometido. Esses castigos não apenas causavam dor imediata, mas também deixavam sinais visíveis que acompanhariam o condenado pelo resto de sua vida. Em uma sociedade onde aparência e reputação tinham grande peso social, carregar uma marca física de punição era uma sentença difícil de ignorar. E entre essas punições, algumas das mais temidas envolviam mutilações deliberadas que transformavam o corpo do criminoso em um símbolo permanente de sua culpa. Em certos crimes considerados especialmente graves no Egito Antigo, as autoridades não se contentavam apenas com espancamentos, exílio ou perda de bens. Em vez disso, o tribunal podia ordenar uma punição que marcaria o condenado para o resto da vida. Essas punições envolviam mutilações físicas deliberadas, aplicadas com o objetivo de transformar o corpo do criminoso em um aviso permanente para toda a sociedade. Diferente dos açoites, cuja dor desaparecia com o tempo, a mutilação deixava uma marca impossível de esconder. A pessoa carregaria aquela lembrança todos os dias de sua vida. No Egito, onde aparência e identidade social eram profundamente importantes, essa marca visível funcionava como uma forma de humilhação contínua. Quem olhasse para o condenado poderia reconhecer imediatamente que ele havia sido punido pela justiça. O corpo do criminoso se tornava uma prova viva do castigo. Entre as mutilações mais conhecidas registradas em documentos egípcios está o corte do nariz. Essa punição aparece em alguns textos legais, associados a crimes considerados desonrosos ou graves violações de confiança.
Perder o nariz não significava apenas sofrer dor física intensa durante o momento da punição. Significava também carregar uma deformidade visível pelo resto da vida. Em uma sociedade onde o rosto era uma parte central da identidade pessoal, essa mutilação transformava completamente a aparência do condenado. Cada encontro social se tornava um lembrete do crime cometido. Além disso, a mutilação podia dificultar a reintegração do indivíduo à vida comunitária. Muitas pessoas passariam a vê-lo com desconfiança ou desprezo. Assim, o castigo continuava funcionando mesmo muito tempo depois de ter sido aplicado. Outra mutilação mencionada em registros históricos envolve o corte das orelhas. Essa punição também era usada para marcar criminosos de forma permanente. Como o nariz, as orelhas fazem parte do rosto e são facilmente visíveis, tornando impossível esconder o resultado da sentença. O objetivo era claro: qualquer pessoa que encontrasse o condenado poderia perceber imediatamente que ele havia sido punido pela justiça. Essa marca servia como um alerta público. Ela lembrava a todos que certos crimes não apenas traziam dor temporária, mas também consequências permanentes. O condenado não precisava dizer nada sobre seu passado. Seu próprio corpo revelava a história. Dessa forma, a mutilação funcionava como uma ferramenta de controle social extremamente poderosa. Essas punições aparecem associadas a crimes específicos, incluindo alguns casos de roubo, corrupção ou violações graves de confiança dentro da administração. Funcionários que abusavam de suas posições podiam enfrentar sentenças severas para garantir que outros oficiais não repetissem os mesmos erros. A mutilação, nesse contexto, servia tanto como punição quanto como exemplo público. Ela demonstrava que o poder do Estado era capaz de marcar fisicamente aqueles que traíam a ordem estabelecida. Para os governantes egípcios, essa demonstração de autoridade ajudava a manter disciplina entre funcionários e trabalhadores. A ameaça de uma punição permanente podia ser mais eficaz do que o simples medo de espancamentos. Afinal, um açoite podia cicatrizar com o tempo. Uma mutilação, por outro lado, acompanharia o indivíduo até o fim de sua vida. Além da dor e da humilhação social, as mutilações também podiam afetar a capacidade do condenado de trabalhar ou sustentar sua família. Certas deformidades físicas dificultavam tarefas que exigiam esforço constante ou habilidades específicas. Um artesão, por exemplo, dependia de precisão e estabilidade para realizar seu trabalho. Qualquer lesão permanente poderia comprometer essa capacidade. Assim, a punição continuava influenciando a vida econômica do indivíduo muito depois de sua execução inicial. Isso tornava a sentença ainda mais severa. O condenado não apenas sofria no momento do castigo, mas também enfrentava dificuldades contínuas em sua tentativa de reconstruir a própria vida. Para a sociedade egípcia, no entanto, essas punições eram vistas como parte necessária da manutenção da ordem. O sistema legal buscava garantir que crimes graves não passassem sem consequências visíveis. A mutilação servia como uma advertência constante para todos que observavam o destino do condenado. Cada rosto marcado se tornava um lembrete silencioso das leis que governavam aquela sociedade. As pessoas aprendiam rapidamente que certas ações poderiam resultar em consequências irreversíveis. Essa lógica ajudava a manter disciplina em uma civilização complexa que dependia da cooperação de milhares de indivíduos. Para os governantes egípcios, a estabilidade social justificava a severidade dessas punições. Mesmo assim, por mais assustadoras que fossem essas mutilações, ainda existia um nível de punição considerado ainda mais extremo dentro do sistema judicial egípcio. Alguns crimes eram vistos como tão perigosos para a ordem do Estado que nenhuma punição física ou social parecia suficiente. Nessas situações, os tribunais podiam decidir que o condenado deveria enfrentar a sentença máxima possível. Essa decisão significava que o indivíduo não teria mais chance de retornar à sociedade ou reconstruir sua vida. Porque quando um crime ultrapassava certos limites dentro da justiça egípcia, a única resposta considerada adequada era a punição final.
a pena de morte. Quando um crime era considerado extremamente grave dentro da sociedade egípcia, as punições anteriores já não eram vistas como suficientes para restaurar a ordem. Espancamentos, exílio, confisco de bens ou mutilações podiam servir como advertência para muitos delitos. No entanto, existiam situações em que os tribunais entendiam que o culpado representava uma ameaça tão séria que precisava ser removido definitivamente da sociedade. Nesses casos, a sentença máxima podia ser decretada: a pena de morte. Para os egípcios, executar um criminoso não era apenas uma forma de punição extrema. Era também uma tentativa de eliminar uma ameaça que poderia perturbar a ordem social e religiosa do reino. Crimes contra o faraó, traições políticas e violações graves contra templos eram exemplos que podiam levar a essa decisão. A morte do condenado era vista como uma forma final de restaurar o equilíbrio. Entre os crimes que mais frequentemente levavam à pena de morte estava o roubo de tumbas. No Egito Antigo, as tumbas eram locais sagrados destinados a proteger o corpo e os objetos funerários necessários para a vida após a morte. Invadir esses espaços era considerado um ato profundamente ofensivo tanto para a família do falecido quanto para os deuses associados ao mundo funerário. Mesmo assim, ao longo dos séculos, alguns indivíduos se arriscavam a cometer esse tipo de crime em busca de riquezas enterradas junto aos mortos. Quando esses ladrões eram capturados e julgados, a punição podia ser extremamente severa. Documentos históricos indicam que os tribunais tratavam o saque de tumbas como um ataque direto à ordem religiosa do Egito. A pena de morte servia como uma tentativa de impedir que outros repetissem o mesmo crime. Outro crime que podia levar à execução era a conspiração contra o faraó. O governante egípcio não era apenas um líder político, mas também uma figura considerada sagrada dentro da estrutura religiosa do reino. Desafiar ou tentar derrubar o faraó era visto como uma ameaça direta à estabilidade do país. Conspirações políticas eram tratadas com extrema seriedade pelos tribunais egípcios. Se um grupo fosse acusado de planejar um ataque contra o governante ou contra o governo, os envolvidos podiam enfrentar julgamentos rigorosos. Quando a culpa era confirmada, a sentença podia incluir a execução. Essa punição demonstrava que o poder do faraó não poderia ser questionado sem consequências graves. O castigo também servia como advertência para qualquer pessoa que considerasse desafiar a autoridade real. Os métodos exatos de execução utilizados no Egito Antigo ainda são debatidos pelos historiadores, mas alguns registros sugerem diferentes formas de aplicar a sentença. Entre elas estão relatos de afogamento, decapitação ou outras formas de execução controladas pelo Estado. Cada método tinha o objetivo de eliminar o condenado e, ao mesmo tempo, reforçar a autoridade da justiça. Em certos casos, a execução podia ocorrer de forma pública para que outras pessoas presenciassem o resultado final de um crime grave. Esse tipo de demonstração reforçava o poder das instituições responsáveis pela manutenção da ordem. Ao ver o destino de um criminoso condenado à morte, muitos cidadãos compreendiam a gravidade das leis que governavam o reino. O medo dessa punição ajudava a reforçar o respeito pelas autoridades. A pena de morte também tinha uma dimensão simbólica profunda dentro da cultura egípcia. A vida após a morte era um elemento central da religião e das crenças da época. Os egípcios acreditavam que a alma precisava passar por julgamentos espirituais para alcançar uma existência eterna no além. Ser executado pelo Estado poderia comprometer essa jornada espiritual, especialmente se o condenado fosse considerado indigno ou culpado de crimes graves. Assim, a sentença de morte não representava apenas o fim da vida física. Para muitos, ela também levantava dúvidas sobre o destino espiritual do condenado. Essa perspectiva tornava a punição ainda mais temida dentro da sociedade egípcia. Mesmo assim, os tribunais não aplicavam a pena de morte de forma totalmente arbitrária. Em muitos casos, havia processos de investigação, interrogatórios
e registros escritos que acompanhavam o julgamento. Escribas documentavam confissões, depoimentos e decisões judiciais que levavam à sentença final. Esses registros permitiam que o Estado mantivesse um certo nível de controle burocrático sobre o sistema legal. A execução era apresentada como resultado de um processo formal, não apenas de um ato impulsivo de violência. Para os governantes egípcios, essa organização ajudava a reforçar a legitimidade das punições aplicadas. O objetivo era demonstrar que a justiça do faraó seguia uma estrutura clara e reconhecida. Apesar de sua severidade, a pena de morte não representava o fim das histórias mais dramáticas registradas nos tribunais do Egito Antigo. Alguns dos julgamentos mais famosos da história egípcia envolveram conspirações complexas, traições dentro da própria corte e punições aplicadas a grupos inteiros de acusados. Um desses episódios ficou registrado em documentos históricos preservados até os dias atuais. Esse caso envolveu um plano secreto que buscava derrubar o próprio faraó. E quando a conspiração finalmente foi descoberta, os tribunais egípcios organizaram um dos julgamentos mais extraordinários de toda a história do reino. Entre todos os julgamentos registrados no Egito Antigo, poucos são tão detalhados e intrigantes quanto o caso da conspiração contra o faraó Ramsés III. Esse episódio ocorreu durante o final do reinado do governante e ficou preservado em documentos conhecidos hoje como o Papiro Judicial de Turim. Esses registros descrevem um plano secreto organizado dentro da própria corte real. O objetivo era derrubar o faraó e colocar outro pretendente no trono do Egito. A conspiração envolvia membros da elite, funcionários do palácio e até figuras ligadas ao harém real. Para os egípcios, um crime dessa natureza representava uma ameaça direta ao equilíbrio do reino. A estabilidade política dependia da autoridade absoluta do faraó. Quando essa autoridade era desafiada, a resposta precisava ser rápida e severa. O plano começou a se formar dentro do próprio ambiente do palácio, onde rivalidades e disputas por poder eram comuns. Uma das figuras centrais da conspiração foi uma esposa secundária do faraó, que buscava garantir o trono para seu próprio filho. Para alcançar esse objetivo, ela teria formado alianças com oficiais, escribas e membros da guarda real. Mensagens secretas circulavam entre os conspiradores, tentando reunir apoio suficiente para executar o golpe. Alguns relatos indicam que magias e rituais também foram utilizados para enfraquecer o faraó ou proteger os envolvidos no plano. Independentemente desses detalhes, o fato principal era claro. Um grupo de pessoas influentes havia decidido desafiar o poder do governante egípcio. Se o plano tivesse sucesso, toda a estrutura política do Egito poderia ter sido abalada. No entanto, antes que a conspiração pudesse alcançar seu objetivo final, ela foi descoberta pelas autoridades. A investigação resultante foi conduzida por um tribunal especial, formado para lidar com crimes contra o Estado. Esse tribunal era composto por altos oficiais e juízes que receberam autoridade direta para examinar o caso. Os acusados foram interrogados, testemunhas foram convocadas e os escribas registraram cuidadosamente cada etapa do processo. O julgamento revelou a dimensão do complô, envolvendo dezenas de pessoas em diferentes níveis da sociedade. Para os juízes, a gravidade do crime não deixava espaço para punições leves. Tentar derrubar o faraó significava atacar o próprio coração da ordem egípcia. As sentenças precisavam refletir essa gravidade. Alguns dos conspiradores foram condenados à execução após o julgamento. Esses indivíduos foram considerados responsáveis por organizar ou liderar o plano contra o governante. A execução demonstrava que crimes contra o faraó estavam entre as violações mais graves possíveis dentro da lei egípcia. Ao eliminar os principais responsáveis, o tribunal buscava restaurar a estabilidade política e enviar uma mensagem clara para qualquer pessoa que pensasse em desafiar o poder real. A punição também tinha um caráter simbólico profundo. Executar os líderes da conspiração reforçava a ideia de que o faraó permanecia protegido tanto pela lei quanto pela ordem divina que sustentava o reino.
Outros acusados receberam punições diferentes, incluindo suicídio forçado. Essa sentença permitia que certos membros da elite evitassem uma execução pública, mas ainda assim eram obrigados a tirar a própria vida como forma de punição. O tribunal utilizava essa medida em casos onde os envolvidos tinham posição social elevada ou conexões importantes dentro da corte. Mesmo assim, a sentença deixava claro que o crime não ficaria sem consequências. O suicídio imposto ainda representava uma condenação final decretada pela justiça do faraó. A decisão também preservava parcialmente a honra das famílias envolvidas, evitando a exposição pública completa de seus membros. Alguns conspiradores enfrentaram punições adicionais relacionadas à desonra pública. Seus nomes podiam ser registrados de forma negativa nos documentos oficiais ou associados permanentemente ao fracasso do complô. Em uma cultura onde a memória e a reputação eram extremamente importantes, essa desonra tinha grande peso. A lembrança de um crime podia acompanhar a família de um condenado por gerações. Dessa forma, o julgamento não apenas eliminava os responsáveis imediatos pela conspiração, ele também reforçava o medo de desafiar o poder do Estado. Cada detalhe registrado pelos escribas ajudava a construir uma narrativa oficial sobre o destino daqueles que traíram o faraó. O julgamento da conspiração contra Ramsés III revela muito sobre o funcionamento da justiça egípcia em casos de grande gravidade. Ele mostra como tribunais especiais podiam ser organizados para lidar com ameaças políticas e como diferentes níveis de punição eram aplicados aos envolvidos. Ao mesmo tempo, esse episódio também demonstra que o sistema legal do Egito estava profundamente ligado à proteção do poder real. Quando o faraó era ameaçado, toda a estrutura judicial se mobilizava para defender a ordem do reino. E mesmo depois de eliminar os conspiradores, os governantes egípcios sabiam que ainda precisavam reforçar constantemente a autoridade que mantinha o Império Unido. No Egito Antigo, poucos crimes eram considerados tão perigosos quanto a traição contra o faraó. O governante egípcio não era apenas um líder político, mas também uma figura sagrada, vista como o intermediário entre os deuses e o povo. Desafiar sua autoridade significava ameaçar não apenas o governo, mas também o equilíbrio religioso e social que sustentava o reino. Por esse motivo, os tribunais egípcios tratavam qualquer ato de traição com extrema severidade. Rebeliões, conspirações políticas e tentativas de enfraquecer o poder real podiam levar a punições duríssimas. Essas sentenças buscavam eliminar a ameaça e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara para todos os habitantes do Egito. Ninguém estava acima da autoridade do faraó, e aqueles que tentassem derrubar essa ordem enfrentariam consequências devastadoras. As punições para a traição podiam variar dependendo da posição social do acusado e da gravidade da conspiração. Em muitos casos, os responsáveis principais eram condenados à morte, especialmente quando o plano envolvia violência direta contra o governante. Executar os líderes da traição servia como demonstração pública de poder. O Estado mostrava que qualquer tentativa de desestabilizar o trono seria esmagada sem hesitação. Esse tipo de punição também ajudava a impedir que movimentos rebeldes se espalhassem. Ao ver o destino dos conspiradores, possíveis apoiadores pensariam duas vezes antes de se envolver em planos semelhantes. A execução, portanto, funcionava tanto como punição quanto como advertência coletiva. Além da execução, outras formas de punição podiam atingir traidores e conspiradores. Em alguns casos, os tribunais determinavam que os nomes dos culpados fossem associados permanentemente à vergonha ou ao fracasso de sua conspiração. No Egito Antigo, a memória de uma pessoa tinha enorme importância. Os egípcios acreditavam que manter o nome de alguém vivo era essencial para sua existência espiritual após a morte. Quando um nome era manchado ou condenado publicamente, isso podia afetar profundamente a forma como aquela pessoa seria lembrada pelas gerações futuras. Essa punição simbólica era poderosa porque atingia não apenas o indivíduo, mas também sua reputação eterna.
O traidor deixava de ser lembrado com respeito e passava a ser citado como exemplo de deslealdade. Em algumas situações, familiares ou aliados próximos dos conspiradores também podiam sofrer consequências indiretas. Embora nem sempre fossem punidos formalmente, essas pessoas frequentemente enfrentavam perda de prestígio e desconfiança dentro da sociedade. A ligação com um crime contra o faraó era suficiente para prejudicar relações sociais e oportunidades futuras. Isso reforçava ainda mais o peso da traição dentro da cultura egípcia. Quem participasse de uma conspiração sabia que o risco não afetava apenas sua própria vida. As consequências podiam atingir sua família, seus amigos e qualquer pessoa associada ao seu nome. Essa dimensão coletiva tornava o crime ainda mais temido. Os tribunais egípcios também utilizavam esses julgamentos para reafirmar a autoridade do Estado. Cada processo envolvendo traição era uma oportunidade de demonstrar que o poder real permanecia firme e vigilante. Ao investigar conspirações, convocar testemunhas e aplicar sentenças severas, o sistema judicial reforçava a ideia de que a ordem social era protegida por instituições fortes. O faraó aparecia não apenas como governante, mas como o centro de um sistema legal capaz de defender o reino contra ameaças internas. Para os cidadãos comuns, assistir ou ouvir sobre essas punições servia como lembrete constante da força do Estado egípcio. A estabilidade do reino dependia dessa demonstração de autoridade. Esse sistema de punições também refletia uma preocupação profunda com a manutenção da ordem que os egípcios chamavam de Ma'at. Essa ideia representava equilíbrio, justiça e harmonia dentro do universo. Quando alguém conspirava contra o faraó, essa ordem era vista como ameaçada. Punir o traidor significava restaurar o equilíbrio quebrado pelo crime. Assim, as sentenças não eram apresentadas apenas como vingança ou repressão. Elas eram justificadas como parte de um esforço maior para preservar a estabilidade do mundo. Dentro dessa lógica, a severidade das punições parecia necessária para manter o Egito funcionando como uma sociedade organizada. Ao longo de séculos, essas medidas ajudaram a sustentar um dos reinos mais duradouros da história humana. O Egito Antigo permaneceu relativamente estável por longos períodos, governado por sucessões de faraós que mantinham controle sobre vastos territórios e populações. Parte dessa estabilidade vinha da crença generalizada de que desafiar o poder real era extremamente arriscado. As punições aplicadas contra traidores reforçavam essa percepção constantemente. Cada conspiração descoberta e cada julgamento realizado contribuíam para fortalecer a autoridade do trono. E para muitos egípcios, essa autoridade era essencial para garantir que o país continuasse existindo em ordem. Se você está gostando de descobrir como funcionavam as punições no Egito Antigo, este é o momento ideal para apoiar o canal. Inscreva-se e deixe seu like, porque histórias como essa mostram que por trás das pirâmides e dos templos existia uma sociedade complexa, marcada por leis duras e decisões que moldaram a história de uma das civilizações mais fascinantes do mundo. Ao longo de toda a história do Egito Antigo, as punições desempenharam um papel fundamental na forma como a sociedade era organizada e controlada. Desde espancamentos aplicados em público até sentenças muito mais severas, cada castigo fazia parte de um sistema que buscava preservar a estabilidade do reino. Para os egípcios, manter a ordem não era apenas uma questão política, mas também espiritual. A harmonia do mundo dependia de um equilíbrio constante entre justiça, autoridade e responsabilidade individual. Quando alguém cometia um crime, esse equilíbrio era considerado quebrado. A punição surgia então como uma forma de restaurar aquilo que havia sido perturbado. Dessa maneira, o sistema legal egípcio estava profundamente ligado à visão que aquela civilização tinha sobre o funcionamento do universo. A ideia de Ma'at, que representava ordem, verdade e equilíbrio, estava presente em praticamente todos os aspectos da vida egípcia. Governar, julgar e punir eram ações que deveriam refletir esse princípio fundamental.
Quando tribunais condenavam um criminoso, eles acreditavam estar restaurando a harmonia que havia sido rompida pelo delito. Esse pensamento ajudava a justificar a severidade de certas punições. Para os egípcios, permitir que crimes graves permanecessem impunes poderia gerar desordem dentro da sociedade e até atrair consequências negativas para o reino. Assim, castigos físicos, exílio, confisco de bens ou até a pena de morte eram vistos como instrumentos necessários para preservar o equilíbrio coletivo. A justiça não era apenas uma questão humana, ela também possuía uma dimensão cósmica e religiosa. Ao observar os registros preservados em papiros e inscrições antigas, historiadores conseguem perceber como esse sistema legal estava profundamente estruturado. Escribas documentavam interrogatórios, julgamentos e punições com grande atenção aos detalhes. Esses registros mostram que o Egito possuía uma administração capaz de organizar investigações, convocar testemunhas e aplicar sentenças formais. Embora os métodos utilizados muitas vezes fossem duros, eles faziam parte de uma estrutura legal reconhecida dentro da sociedade. O objetivo não era simplesmente punir de forma aleatória. Havia uma tentativa de manter coerência e autoridade no funcionamento da justiça. Esse aspecto burocrático ajudava a fortalecer a legitimidade do poder estatal ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, o caráter público de muitas punições desempenhava um papel importante no controle social. Quando um criminoso era espancado diante de testemunhas ou marcado por mutilações visíveis, a mensagem transmitida ia muito além do indivíduo castigado. Toda a comunidade observava as consequências de desafiar a lei. Esse tipo de demonstração ajudava a criar uma cultura de respeito ou medo em relação às autoridades. As pessoas aprendiam rapidamente que certas ações poderiam resultar em sofrimento imediato ou consequências permanentes. Dessa forma, o sistema de punições também funcionava como um instrumento de prevenção. O castigo aplicado a um indivíduo servia como advertência para centenas de outros. Também é importante lembrar que o Egito Antigo era uma civilização extremamente complexa, com cidades movimentadas, redes comerciais amplas e grandes projetos de construção. Manter essa sociedade funcionando exigia organização e disciplina em diferentes níveis. Trabalhadores, artesãos, administradores e oficiais precisavam cumprir suas funções para que o sistema continuasse operando. Quando alguém quebrava as regras ou abusava de sua posição, a punição era vista como uma forma de corrigir o desequilíbrio criado por esse comportamento. Cada sentença reforçava a ideia de que o Estado possuía autoridade para proteger a ordem coletiva. Essa estrutura ajudava a manter coesão dentro de uma sociedade que dependia da cooperação de milhares de pessoas. O fato de o Egito ter permanecido como uma das civilizações mais duradouras da história humana levanta uma questão interessante para historiadores modernos. Durante mais de 3.000 anos, diferentes dinastias governaram o território egípcio, mantendo estruturas administrativas e religiosas relativamente estáveis. Parte dessa estabilidade pode ter sido resultado de instituições fortes, incluindo o sistema legal e suas punições. A certeza de que crimes seriam investigados e castigados ajudava a reforçar o respeito pelas leis. Ao mesmo tempo, a presença constante do faraó como figura central de autoridade criava um símbolo poderoso de unidade. Assim, as punições não funcionavam isoladamente. Elas faziam parte de um conjunto maior de mecanismos que sustentavam o funcionamento do reino. Quando observamos o Egito Antigo hoje, é fácil focar apenas em suas pirâmides monumentais, seus templos impressionantes e suas histórias sobre deuses e faraós. No entanto, por trás dessa grandiosidade, existia também um sistema rigoroso de leis e punições que ajudava a manter a ordem dentro daquela sociedade. Espancamentos, exílio, mutilações e execuções eram ferramentas utilizadas para proteger aquilo que os egípcios consideravam essencial para a sobrevivência do reino. Para os habitantes daquela época, essas medidas representavam uma forma de garantir que a ordem do mundo continuasse intacta.
E mesmo milhares de anos depois, esses registros ainda revelam um lado menos conhecido, porém profundamente revelador, de uma das civilizações mais fascinantes da história.